Querido Jesus, buscamos a inspiração do mais alto para mais uma reunião dos nossos estudos. Que as reflexões elaboradas nessa noite continuem a nos auxiliar nesta busca por um pouco mais de compreensão e efetividade do Evangelho em nossas vidas. Desse modo, com o coração entregue e na confiança de que seus propósitos invisíveis nos acompanham e inspiram, pedimos ordem e licença para iniciar mais uma noite dos nossos estudos. Que assim seja. Muito bem. Gente, hoje então a gente continua estudando aqui alguns aspectos a respeito da trajetória oficial de Jesus. Vamos usar essa expressão, né? E a gente está se baseando no que é mais falado a respeito dele. E buscando algumas confirmações ou não dentro desse contexto. Então hoje a gente vai deter os olhos em cima de 3 aspectos específicos, que são todos um pouquinho encadeados uns com os outros. O primeiro deles é quando a gente vê a respeito da anunciação de Jesus nos Evangelhos. E é uma passagem muito bonita, até, porque o anjo aparece a Maria, dizendo para ela que ela iria engravidar, daria à luz a uma pessoa muito especial. Esse fato é muito possível de que tenha ocorrido. Na verdade, ele é mais do que possível, ele é muito comum. Em todas as tradições espirituais, onde existe um grande avatar, alguém que venha representando mesmo a divindade com tanta grandeza, o nascimento desse espírito no mundo é marcado por uma série de profecias. E essas profecias têm 2 funções. E quando eu falo profecias, eu estou dizendo sinais, eventos incomuns, né? Eventos raros. Elas vão ter 2 funções. A gente tem uma função que é uma função cultural, que é depois você contar, né, que aquela pessoa que nasceu era tão incrível, tão diferente, estava tão acima das leis naturais, que no momento em que ela ia vir ao mundo, a natureza inteira se reorganizou para dar um sinal da grandeza desse ser. Isso vai compor um sentido cultural, um sentido teológico para as grandes figuras. A mãe de Buda, por exemplo, chamava Mahamaya, ela tem um sonho antes de conceber o Siddhartha. Ela sonha que um elefante branco entrava pelo umbigo dela e depois ela deu à luz um menino. Ela engravidaria de um elefante branco. Na cultura indiana, o elefante branco tem algumas representações. Ela sonhou, né, o sinal é dado no contexto simbólico da cultura que o recebe. Mas para além dessa formalidade social, vamos dizer assim, religiosa, há um fator muito interessante para a gente observar. É que as famílias espirituais, elas sempre andam unidas. Então, quando um espírito da magnitude de Jesus decide voltar ao mundo, ele não vem sozinho. Há toda uma articulação entre conjuntos de espíritos que se ligam a ele para virem ao mundo. Então, quando a gente olha para Maria de Nazaré, quando a gente olha para José, quando a gente olha para todos aqueles que estavam ali em volta de Jesus, João Batista, eles não são espíritos muito comuns, né? Paulo de Tarso, Estevão, todos eles são espíritos muito amadurecidos e que, quando vêm ao mundo, vêm com um compromisso profundo de preparar um campo para que Jesus também estivesse aqui. Daí a anunciação
ela funciona, agora numa linguagem mais oculta e simbólica, como a mostra dos espíritos que se reconhecem. Então, Maria, que havia se prontificado a receber Jesus antes de nascer, com certeza, né? Programa essa experiência, programa essa vida, ela recebe a boa notícia de que tudo estava se cumprindo do jeito correto. E a gente não precisa se iludir, porque acontece também conosco. As famílias espirituais se aproximam constantemente. A única diferença é que os nossos vínculos espirituais com as nossas respectivas famílias nem sempre são vínculos capazes de mudar a estrutura do planeta inteiro, né? Nem para o bem e nem para o mal. Nossos vínculos são bem comuns, né? A gente ainda briga por coisas pequenas. Mas todos os espíritos que vêm com tarefas são espíritos que não vêm sós. Nunca existe uma tarefa solitária. O próprio Cristo, e a gente tem que olhar para isso com muita atenção, ele quando vem, aqueles outros espíritos que vão estar à volta dele, que vão comungar da presença dele, que vão beber da fonte dos ensinamentos, eram espíritos que já possuíam um compromisso de manter acesa a chama dos ensinamentos que ele deu. Então, é claro que a gente não está com isso tentando tirar ou excluir o livre-arbítrio dos seres, não é. Mas os espíritos afins se reconhecem e, portanto, se comunicam constantemente. Não tenham dúvida, a gente também tem os nossos afins superiores no mundo espiritual. A gente também reconheceria alguns seres bacanas se eles nascessem pertinho da gente. E olha que a nossa frequência ainda está mais baixa. No caso de Maria, havia um combinado. Então ali é como se fosse o start, dizendo os planos que todos nós fizemos em conjunto estão começando. Se prepare. Se prepare que a partir de agora tudo começa. Então, isso é uma coisa muito bonita. Provavelmente nós que estamos aqui na primavera e os outros amigos que assumem tarefas em outros grupos espíritas, também fizemos combinados assim, na erraticidade. Também falamos, olha, vamos juntar as nossas forças, tentar acumular mérito, tentar criar condições positivas, tentar criar virtude para que a gente ajude outras pessoas e se ajude também. E aí, quando a gente se encontra, é aquela sensação de reconhecimento. Olha, mas parece que eu já sabia que a gente ia se encontrar. Vai se formando uma coxa de retalhos, com cada um dos membros, que terminam por dar efetividade ao trabalho. Isso é muito bonito. Isso é muito bom. E Jesus não estava fora. Tem só um ponto que é interessante. Se a gente olha para a Anunciação, era de se esperar que esse espírito crescesse já com uma perspectiva diferente do que crescem os meninos normais. Afinal, se nenhum dos outros meninos daquela região teve um anjo aparecendo para dizer que nascia, e conversa anda muito fácil, né? Todo mundo já ia olhar um pouco torto para Jesus e dizer, olha, é aquele menino do anjo, é aquele menino que foi anunciado, o nascimento dele não foi um nascimento convencional. Isso não acontece. Os irmãos de Jesus e a família de Jesus, em alguns momentos do Evangelho, parece que não reconhecem nele tudo isso que nós estamos falando. E aí ficam duas situações. Ou é só a forma como o evangelista, né, os autores estão narrando a situação, ou apesar de saber que ele teve um nascimento, uma anunciação dessas, um nascimento um pouco fora da normalidade, né? Ele se constituiu uma pessoa comum, viveu a vida de uma pessoa comum. E essa perspectiva de viver a vida de uma pessoa comum é muito interessante, porque tira Jesus do patrimônio de uma cultura apenas, que é o último ponto que a gente vai ver hoje, quando a gente for olhar se ele era ou não o Messias. E essa anunciação acontece só de uma única forma? Sempre é o anjo que aparece para Maria dizendo, a fala varia com alguns detalhes, mas é sempre ele dizendo que ela iria dar à luz a alguém muito importante, ao Filho de Deus. Né? Bem, olhar para isso abre uma outra perspectiva para nós, que é a gente perceber que Jesus tinha irmãos.
e que Jesus não tinha um irmão. Jesus tinha vários irmãos. Na verdade, nós vamos, olhando com cuidado, entender que depois que Jesus é crucificado, quem assume a comunidade cristã em Jerusalém não é Simão Pedro. É um irmão de Jesus, chamado Tiago. Irmão consanguíneo de Jesus. E isso é uma bomba, né? Porque a gente nem sabe, nem para pensar que ele teria tido irmãos. Quando tem bastante dificuldade de pensar o que aconteceu com essas pessoas. Vocês já tinham ouvido falar por aí? E já tinham visto com essa naturalidade. Poucas coisas são tão claras no Evangelho, e estão tão explícitas em vários textos, quanto a realidade de que Jesus tinha irmãos. Então temos alguns trechos aqui, ó. Lá em Marcos 3, versículos 31 e 32, uma passagenzinha que tem uma semelhante em Mateus, né? Mateus 12, 46, e em Lucas 8, 20, a gente lê assim: E chega a sua mãe e seus irmãos que, ficando do lado de fora, o mandam chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe dizem: Eis a tua mãe e os teus irmãos que lá fora te procuram. E é quando Jesus responde: Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Agora tem uma que é ainda mais explícita, que está lá em Mateus 13, 54 e 56. Olha o texto, gente. Indo à sua terra, ensinou os seus conterrâneos na sinagoga deles. A gente vai estudar um pouquinho de símbolo de evangelho. Olha como é que o autor é inspirado e tem nuances de aprofundamento. Jesus ensina os seus conterrâneos na sinagoga deles. A sinagoga não é de Jesus, é deles. Então ele vai ensinar ali por misericórdia mesmo, por compaixão, mas para ele era como estar na beirada do Tiberíades ou em qualquer outro lugar. De modo que todos se espantavam dizendo: De onde lhe vem essa sabedoria e de onde lhe vêm os milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E as irmãs dele não estão todas conosco? De onde lhe vêm, pois, todas estas coisas? Então a família de Jesus foi numerosa, e é bem provável que ele tenha sido aquele filho que destoou bastante desse grupo. Não que o grupo não tivesse condições de acompanhá-lo, porque a gente vai ver que há uma adesão grande, sobretudo depois da morte de Jesus. Nada mais natural também, já que os parentes mais próximos foram que durante muito tempo conviveram com ele. Mas toda essa família de Jesus estava dando suporte para ele, suporte para o mestre. No começo, talvez não tenham entendido, porque afinal, não é todo dia que você acorda e seu irmão está curando leproso, multiplicando pão, né, e andando em cima da água. Não é todo dia que a multidão está atrás do seu irmão para tentar encostar a mão nele para se curar de uma doença que a pessoa sofre há 30 anos. Não é todo dia que você ouve os bochichos de que as pessoas estão atrás do seu irmão ou do seu filho para condená-lo à morte. Então, imagina as angústias que a família passou até conseguir entrar na mesma frequência do Cristo e entender o que estava acontecendo. Os bochichos, conversa atravessada, esse menino é maluco. Ele tinha 30 anos, gente, quando começou. Imagina os filhos, irmãos de vocês, ou vocês, nós, quando tínhamos 30 anos. Ele estava fazendo isso tudo aí com 30. Nós, com 30, estamos fazendo outras coisas. Bem diferente. Não é? Quando eu li isso pela primeira vez lá no Hermínio, eu fiquei sentindo tão mal, gente. Ai, Jesus era um jovem de 30 anos. Eu pensei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ele com 30 anos estava fazendo isso tudo. Será que com 45 eu consigo? Acho que não, né? Olha, Vinícius, essa
essa colocação que você fez sobre os irmãos consanguíneos Tiago, José, Simão, Judas, isso é muito pouco falado, né? Muito. E por quê? O que incomoda? Por que incomoda? Tem duas coisas. Primeira delas é que se Jesus teve outros irmãos, eles impactam diretamente num dogma que é o dogma da virgindade de Maria. Hoje se resolve isso dizendo que Maria teve esses meninos depois de Jesus, que ele foi o primogênito. Então, hoje já se pode encarar por esse lado. Agora tem um outro que é um pouco mais difícil, que é o seguinte: toda a tradição de construção do cristianismo, ela se dá numa linhagem apostólica que é evocada a partir de Pedro, de Simão Pedro. Se a gente compreende que Jesus teve irmãos, se esses irmãos tiveram papel e participação na igreja primitiva, e se de fato, como tudo indica, a personagem central da comunidade era Tiago, irmão de Jesus, como que fica a linhagem apostólica em Pedro? Então é um assunto que dá um pouco de temor. Quando a igreja diz assim, nós somos católicos apostólicos romanos, esse título, na verdade, ele está em cada pedacinho dele, justificando um conjunto de ideias. Primeiro, católico. A igreja católica, católico significa universal. Então era um título que designava, lá nos primórdios do cristianismo, aquela igreja mais difundida. Estava em todos os lugares, em todos os povos, que as pessoas seguiam a mesma ortodoxia. Apostólico tem uma linhagem direta dos apóstolos. E isso também é importante, porque quando a gente se deparar com uma figura como Maria Madalena, durante os primeiros séculos do nosso tempo, algumas escolas de cristianismo vão evocar a autoridade de Madalena para ensinar. Vão dizer, olha, nós aprendemos com Maria Madalena. E aí a igreja oficial vai dizer, isso não vale. Por quê? Porque ela não foi apóstolo. Apóstolos foram os homens, foram os 12, e dentro deles Pedro. Mas Maria Madalena é citada mais vezes nos evangelhos do que Maria, mãe de Jesus. E outro detalhe que é fortíssimo: a primeira pessoa para quem Jesus aparece depois da ressurreição é Madalena. Então ela tinha um papel importantíssimo na comunidade ali, né? O filme que saiu há pouco tempo, que a gente viu, mostra isso. Mostra a Madalena como uma personalidade forte. Por isso não se fala muito desses outros personagens, se fala só do que constitui a parte apostólica. E romano, porque é a igreja que se constituiu em torno da igreja de Roma mesmo, da cidade de Roma, lá nos tempos do primeiro século. Pedro teria sido martirizado em Roma, né? E ele teria sido bispo de Roma. Então as pessoas vão seguindo essa tradição até hoje. Falar desses casos diferentes não interessa muito, porque tem que explicar muita coisa. Só que nós, espíritas ou espiritualistas, não temos compromisso com esses conceitos. A gente não tem compromisso com uma linhagem que seja necessariamente transmitida a partir de Pedro. Na verdade, qualquer das pessoas que conviveu com Jesus e que teve intimidade com ele, pode transmitir ensinamento. Só que na história do cristianismo, a gente foi várias vezes, separando esses textos. Separando esses evangelhos, dizendo eles não valem, eles estão errados, eles são evangelhos perigosos. Perigosos por quê? Porque eles não estão presos na ortodoxia. Algo muito parecido acontece hoje com a gente dentro do movimento espírita. De que maneira? Como tem muita obra sendo publicada e muita coisa de pouquíssima qualidade mesmo, né? Algumas casas espíritas, algumas federações, alguns grupos resolvem dizer o que pode e o que não pode ser lido, o que deve e o que não deve ser lido. Quando você junta as coisas assim muito apressadamente,
você acaba descartando o bebê junto com a água da banheira. Então, é certo que tem muitas coisas que são ruins, mas não significa que só porque uma coisa é nova, ela é negativa ou pejorativa. Então, a gente tem que tomar cuidado para manter o fundamento do pensamento, no entanto, sem fazer qualquer tipo de polícia, sem selecionar uma espécie de cânone espírita, só o que você pode ler, só o que você não pode ler. Uma das coisas que é muito importante para nós é a liberdade de consciência. Por que a gente não tem isso? Porque existe um falso moralismo entre nós. A gente gosta muito de dizer assim, entre nós espíritas não existem mestres, não existem superiores, ninguém é melhor ou pior. É verdade, mas o fato de a pessoa não ser superior ou melhor não significa que ela não tenha mais experiência. Então, o ideal seria que a gente tivesse pessoas mais experientes com quem a gente pudesse conversar. Então, nesse contexto, a gente tem acesso a essas obras, tem acesso a conhecimentos, tem acesso à aprendizagem, e aquilo que der dúvida, a gente conversa com alguém que é mais experiente. Isso ajuda a ter muito mais clareza para nós, na hora de fazer as nossas escolhas e de aprofundar nos nossos estudos. Afinal, todo mundo que a gente ouve com muita atenção, fazendo palestra por aí, leu mais coisas do que indica para que a gente lê. Né? E essa que é a cereja do bolo. Uma vez a gente estava num evento no interior de São Paulo, e aí uma pessoa levantou a mão e fez a pergunta mais diferente que eu já recebi. Era uma mesa redonda, tinha uns 4 palestrantes. E aí ele perguntou assim: que livros vocês usam para montar os estudos de vocês? O que vocês leem para chegar nessa conclusão? Aí várias pessoas não falaram de mim. E o discurso era padrão. São muitas coisas, a gente não consegue citar tudo, é preciso muito esforço, né? É preciso muita dedicação, mas o importante é você se fixar nas obras fundamentais e tal. Quando chegou na minha vida, eu disse: olha, eu queria fazer uma lista, pega o papel aí que eu vou te indicar umas obras. Eu falei umas 30 obras. E muitas obras não espíritas. Eu disse: olha, agora essas obras são obras autorizadas. Essas aqui que eu vou falar agora são obras que incomodam. E essas aqui são proibidas. Então, e essas aqui não são nem espíritas. E a pessoa notou tudo? Ficou gravado. Eu acho até que está na internet isso. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Para a gente não correr o risco de ofender bons trabalhos, de proibir bons trabalhos, né? Parte da gente não falar desses dados estranhos da vida de Jesus, estranhos de diferentes, é porque eles dão trabalho. Você tem que mudar um pouco o pensamento. Sobre a comunidade cristã primitiva em torno de Tiago, é muito interessante que nem Emmanuel fala que Tiago era irmão de Jesus. O Tiago de quem nós estamos falando é aquele que aparece em Paulo e Estevão. Tem um que é apóstolo, tem uns que são apóstolos, tem que é irmão de Jesus. Só que quando a gente vai ver Paulo e vai ver as narrações de Paulo, tanto em Atos, os eventos da vida dele, quanto nas cartas, ele se refere a Tiago com muita humildade, com muito respeito, de uma forma que ele não teria que se referir se fosse o apóstolo, apenas. Né? Se fosse só mais um aluno. Até porque dos alunos próximos de Jesus, Pedro era um dos mais próximos. E há coisas que são explícitas. Lá em Gálatas, a gente lê assim, capítulo 1, 18 e 19. Depois de passados 3 anos, fui até Jerusalém para entrevistar Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Olha, ele está sendo explícito. Quem que é esse Tiago? Irmão de Jesus. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, ele ainda é mais explícito. Ele diz assim, no meio de uma polêmica, eles vão até a Jerusalém porque eles queriam pregar para os
gentios, que eram os não-judeus. E Tiago não deixava. Cobrava que eles fossem circuncisados, que era um ritual de iniciação judaico, lá quando a criança estava bem novinha. Que a circuncisão é você retirar o prepúcio do pênis, né? Você fazer a circuncisão ali em volta. E Paulo queria pregar e Tiago não deixava, porque eles não eram circuncidados. Ele então vai até Jerusalém com Barnabé. Barnabé não era judeu. Tiago diz assim para Paulo: tudo bem, vamos conversar sobre a circuncisão. Mas para a gente conversar, primeiro Barnabé tem que ser circuncidado. Senão nem vou conversar com ele. Ele está lá no Paulo Estevam. Quando eu li isso, eu senti uma repulsa do Tiago. Eu pensava, que homem cretino. Para que agir desse jeito, né? E no Atos dos Apóstolos a gente vê tudo isso. Em Atos está lá em 15:13. A partir de 13, narra o fato dessa visita e o protagonismo inteiro, toda a condução, é Tiago que dá. Em Gálatas, Paulo escreve assim: e tendo eles reconhecido a graça que me fora outorgada, Tiago, Pedro e João, essas colunas prestigiadas, deram a mim e a Barnabé as destras da amizade para que nos dirigíssemos para junto dos gentios e eles para junto dos circuncidados. Esse Tiago é o irmão de Jesus, porque o Tiago apóstolo não tinha nenhum protagonismo para estar junto com Pedro, que era o discípulo amado, e João, que era o discípulo amado, e Pedro, que foi o arranca-toco de Jesus, né? Pedro era uma espécie de guarda-costa do Cristo. Então, essa figura é importante. No fim de Paulo Estevam, vale ler lá. No finzinho, ele tem uma conversa com Paulo, o Tiago. Aí é muito bonito ver ele dizer por que ele estava agindo daquele jeito. E ele se explica com Paulo. É emocionante. O fato, em síntese, é que esse Tiago é o nosso irmão de Jesus. A nossa tradição começa nele, que assume no lugar do irmão. Poderia dizer, desculpa. Não, mas eu falo assim, quando a gente lê Paulo Estevam, todo mundo fala que esse Tiago é o apóstolo, né? Fala. Ninguém fala que é o irmão. Não fala, exatamente. Aí nós temos muitas interrogações sobre o motivo. Muitas, desde as mais elevadas até as menos elevadas. As mais elevadas é que talvez Emmanuel tivesse evitando um choque muito grande, já que ele traz o livro num momento em que o Espiritismo ainda não tinha o status e a aceitação que ele tem hoje. Não ia dar muita proximidade, né, para as pessoas. Hoje ainda está estranho. A outra é que o Emmanuel pode ter simplesmente escolhido não falar disso. Afinal, todas as outras vidas do Emmanuel foi como sacerdote católico. E a gente que entende que é Tiago porque tinha um apóstolo, né? É a gente que tem essa leitura. Exatamente. Né? Então, e a terceira possibilidade é que Emmanuel não sabia, que eu acho que é muito improvável, né? Emmanuel devia saber e escolheu não tocar nisso, por uma série de fatores. Hoje já é difícil, já pensou a gente aqui na sexta-feira? Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o irmão de Jesus. Que irmão? Tiago. Que Tiago? Aquele que conduziu a comunidade cristã no princípio, depois da morte de Jesus. Paulo Estevam, você achar que é Tiago até hoje? É esse. Que é o autor daquela epístola. Tiago. Eu ia perguntar, o Tiago. Tudo indica que sim. É uma das cartas mais profundas que a gente tem, é a epístola de Tiago. Ela tem conhecimentos profundíssimos. O último texto que a gente estudou no estudo do Fé foi a epístola de Tiago. Ele é muito, muito profundo nas redações dele. Em vários trechos. Né? Curiosidade. Esse Barnabé, que está com Paulo, é uma das encarnações do Hermínio Miranda. O Hermínio foi Barnabé. E é muito interessante porque ele escreveu vários livros sobre Paulo. Né?
vários livros sobre Paulo. Como que ele descobriu isso? Ele tinha as reuniões que o Hermínio participava eram reuniões na casa dele. Inclusive Diálogo com as Sombras e Diversidade dos Carismas são livros escritos a partir de reuniões que ele fazia em casa. Então ele é bem para frente, né? E ele pegou todo o método do de Rochat, que foi um magnetizador francês, que era um método de hipnose e de regressão a partir de passes magnéticos. Então foram feitas várias experiências de regressão, tanto com espíritos como com pessoas. Então ele tem um livro chamado Eu Sou Camille Desmoulins, que é uma regressão que ele faz com um companheiro dele, com o Luciano dos Anjos. Ele no Diversidade dos Carismas fala um pouco, e no Diálogo com as Sombras, várias vezes ele convida a possibilidade de você fazer o espírito regredir através dos passes. E ele tem outras obras, como A Memória e o Tempo, onde ele fala exatamente dessas experiências. E ele fez várias regressões. Numa delas, ele se reconhece, então, como Barnabé. Então, uma pessoa conversa direto com Paulo. E o fascínio de Paulo, o fascínio que Paulo exerce nele é algo incrível. O último livro que o Hermínio começou a escrever, mas não terminou, ele desencarnou antes, era sobre Paulo. E o título provisório, né, que ele tinha deixado foi: Paulo, quem é você? Ele diz assim: chegando no mundo espiritual, eu gostaria de fazer uma pergunta para Paulo. Quem é você? Ele deve ter feito, né? Deve estar procurando um orelhão para ligar e falar: o Paulo me disse que ele é tal, tal, tal e tal. Então, por isso que eu indiquei o livro dele para vocês. É um livro muito bom. Tudo bem até aqui? O ponto que eu acho mais interessante agora é a gente entrar na questão: Jesus é ou não é o tal do Messias? Ai, gente, você acredita que não tem problema. Vamos só fazer um mergulhinho para a gente tentar entender um pouco mais do contexto. O Messias do Antigo Testamento. Qual que é a situação do povo judeu? O povo judeu tem uma trajetória muito sofrida. Foram escravos, conduzidos da escravidão no Egito para a Terra Prometida. A mediunidade entre eles era algo muito comum, tanto que o movimento profético, o profetismo, é muito grande entre os judeus e muito valorizado. Os profetas eram oráculos que traziam a palavra dos espíritos superiores para o povo. E todo aquele período profético vai tratar exatamente de como os judeus estavam quebrando os compromissos com Deus. E exatamente por estarem quebrando esses compromissos que foram feitos lá na primeira aliança, né, com a primeira aliança do homem com Deus, a comunidade tinha que se reorganizar para parar de sofrer. Parar de sofrer o quê? Perseguição, dominação. Vamos lembrar que na época de Jesus eles estavam sob dominação romana. Tinham estado sob dominação egípcia. Viveram como um povo errante, andante, por 40 anos no deserto lá com Moisés. Então, vê, é um povo que tinha uma marca de sofrimento grande. E acreditavam que caso conseguissem emendar o seu comportamento a partir dos ensinamentos que estão lá no Torá, Deus enviaria para eles um Messias, que seria da casa de Davi. Davi foi o rei que unificou o povo hebreu. Então, no reinado de Davi, todos eles ficaram unidos e transferiram a sede do governo religiosa para Jerusalém. Então, Davi se torna um rei, com isso, quase mítico, um herói, o que conseguiu dar a primeira unidade para o povo, o que conseguiu transformar a comunidade em algo mais coeso. O Messias é alguém que viria da casa de Davi, ou seja,
da dinastia de Davi, Da linhagem. da linhagem de Davi, para fazer a mesma coisa nos tempos de sofrimento que o povo estava vivendo. Então os profetas, alguns vão falar desse Messias. Vão dizer, olha, vai vir um Messias, a gente precisa endireitar os caminhos, a gente precisa voltar a cumprir o nosso acordo. A gente fez um acordo com Deus, então nós temos que cumprir a nossa parte do acordo para que Ele cumpra dele, envie o Messias. E esse Messias vai fazer o quê? Ele vai assumir novamente, como Davi fez, a autoridade política do povo judeu, a autoridade religiosa, vai expulsar os dominadores, vai expulsar os povos que tiranizavam os judeus, e os judeus teriam liberdade. Então, toda essa lógica de um Messias, ela está profundamente atrelada à tradição daquele povo. É muito específico. Portugal teve um rei, Dom Sebastião, que foi para as cruzadas. Ele nunca voltou. Certo? Morreu lá mesmo. Mas ele era um rei tão amado que as pessoas acreditavam que ele ia voltar. Que quando ele voltasse, tudo ia dar certo. Isso virou um movimento mesmo, chamado sebastianismo. Quando Dom Sebastião voltar, até hoje. Nada. Acho que não vai voltar ainda. Né? Em Portugal. Então, é um movimento que era cultural. Se você falar para um brasileiro, para um francês, o que você acha da volta do Dom Sebastião? Ele vai te perguntar, quem que é Dom Sebastião? Né? O que acontece com os judeus é algo um pouco parecido. A lógica do Messias existe dentro daquela religião, daquela cultura e daquela trajetória histórica. Então, o Messias esperado é alguém que tem uma conduta bem específica. Né? Por que a gente tem que deixar isso claro? Porque foi exatamente na tentativa de justificar que Jesus era esse Messias que o Evangelho sofreu o maior número de alterações. Como quer se provar que ele é o Messias? Vamos fazer todas as alterações necessárias para isso. Interpolações, alterações, mudanças. Lá no nascimento, como a gente veio vendo, até aqui. Mas esse Messias era um Messias revolucionário, belicoso. Não era isso? Uhum. Do Antigo Testamento. Isso. Mas, na verdade, a nomenclatura Messias, ela pode ser afeiçoada como os verdadeiros princípios crísticos, não do Antigo Testamento, é isso? Pode. A gente só tem que tomar cuidado com algumas utilizações que a gente faz do termo, e eu vou explicar por quê. Você quer falar também? Não, acabei. Ah, tá. Por que a gente tem que tomar cuidado com algumas utilizações? Porque a ideia do Messias, o conceito do Messias, é um conceito judeu, né? E é deles. Então, a gente não pode dizer que o Messias deles veio para a gente. Porque não existia Messias para a gente. O Messias é deles. Do povo. É deles. Então, assim, o que o cristianismo faz é dizer assim, olha, judeus, vocês esperaram o Messias, ele veio e vocês não reconheceram, mas agora ele é nosso. Poxa, o judeu vai dizer assim, ué, eu esperei a vida inteira por esse homem. Eu estou aqui trabalhando para danado, eu estou fazendo as minhas práticas religiosas, eu vou no templo, eu cumpro as minhas obrigações, e o Messias vem assim. Então, na verdade, Jesus, ele é um ponto fora da curva. É a melhor forma da gente entender. Ele veio pedir conversão, né? Tipo assim, ele veio para mim. Se você quiser acompanhar, você vai se converter. A pergunta que a gente tinha que fazer é o seguinte: se Jesus era o Messias, de fato, como se esperava no Antigo Testamento, primeira pergunta, por que os judeus não o reconheceram? É isso. Ah, porque os sacerdotes usaram de extremo poder, e aí, será mesmo que um conjuntinho de sacerdotes tinha tanta autoridade para impactar o plano de Deus? Assim, desse jeito? Será que um discípulo transtornado, que troca o mestre por 30 moedas de prata, tem autoridade para interferir num movimento de repercussões cósmicas? É quase a gente pensar, né? Se você... E se eles entenderam
política, religiosa, e não de uma forma de uma libertação interna. Os judeus tinham também seus grupos místicos e religiosos muito profundos e detalhistas. Eles entendiam o conceito de libertação. Na verdade, é que eles não esperavam um Messias que fosse fazer isso. Não, que fosse fazer essa parte interna. O Messias, para eles, tinha uma expectativa clara do que faria. Era o libertador do povo. Ele ia resolver questões políticas. Então, a gente quer pegar o nome dado por eles para justificar a nossa forma de entender o processo. Jesus pode ser considerado um Messias? Pode. Mas nós vamos ter que mudar o sentido da palavra. Nós não devemos pensar, forçar a barra, que o judeu teria que ter visto ele como Messias. Na verdade, Jesus foi tão fantástico que menos de um século depois da morte dele, ele já era falado em diversas culturas. Ele saiu da cultura judaica, ele já estava no mundo grego, estava no mundo romano, estava em todos os cantos que você imaginar ali da bacia do mar Mediterrâneo, do entorno do Mediterrâneo. Ele estava em todo lugar e só circulando mais. Então ele não veio para um povo especificamente, ele veio para além. Mas Messias não é missionário? Messias significa ungido. Ungido. A melhor tradução que a gente teria, se a gente fosse decantando isso, o que significa ser ungido? Quando você queria sacralizar alguma coisa, isso acontece lá no Antigo Testamento, mas também em outras culturas, você passava nela um unguento com óleos especiais. Então, um rei, quando ele era sagrado rei, ele era ungido com esses óleos, o que transformava, naquele ato simbólico, o rei em alguém que era sagrado. Então, o ungido é o sagrado. Se a gente fosse fazer uma tradução assim, decantando todos os pedacinhos do conceito, a gente pode dizer que Jesus, sim, foi um homem sagrado. Ele era um ungido. Por quê? Porque ele era uma presença constantemente sagrada. Ele era uma evocação constante da presença de Deus. Mas ele não era o Messias do Velho Testamento. Quando tem essas profecias, eu não entendo direito do Velho Testamento, mas elas foram ao longo do tempo. As profecias não foram todas de uma vez. Algumas dessas profecias, será que não poderiam ser realmente, e sim, por isso se tenta se justificar, algumas se encaixam dentro da personalidade de Jesus e outras foram para justificar isso que você falou? Então, o que é mais importante a gente pensar é o seguinte: todo esse movimento de adaptação do Evangelho para as profecias é feito por não-judeus. São os romanos que vão fazer, são os gregos que vão fazer. Os próprios judeus, quando eles leem as profecias deles, eles não entendem que essas profecias estão falando de Jesus. Para eles significa outras coisas. Por exemplo, em Deuteronômios, a gente tem dois grandes problemas desse Jesus Messias. Um problema que vai afetar o mundo judaico, eu vou falar dele agora. E um problema que vai afetar o mundo não judaico, o mundo greco-romano. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, está escrito assim: o que for suspenso a um madeiro é um maldito de Deus. Maldito. Como que o Messias é crucificado? Você imagina para a cabeça de um judeu ouvir isso? Olha, mas está aqui dizendo no livro que ele iria ser o Messias. Mas o Messias não pode ser crucificado, porque se ele for levado, ele é um maldito. A maioria das profecias que vão justificar, uma eu falei na semana passada, que é a de Miqueias, né, que fala lá que Jesus, fala de Jesus não, fala do conquistador, daquele herói que viria e faria toda a liberdade do povo. Fora isso, existem algumas outras, e aqui se usa mais para justificar é o capítulo 53 do profeta Isaías. Olha o capítulo como é que é. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé?
Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado, abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele, e no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Foi cordeiro conduzido ao matadouro. Como ovelha que permanece, muda na presença dos tosqueadores. Tem uma coisa que Jesus não fez, foi ficar quieto, né? Ele abriu a boca. Após a detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, ele se oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará muitos. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, como os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si a morte, foi contado entre os criminosos, mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. É o próprio Jesus. Bem, se você entender que Jesus é o remissor dos nossos pecados, o que não é um conceito nosso e nem é um conceito judaico. O judeu entende isso aqui como uma norma de bem proceder. Quem que é esse que ele está falando? O servo digno de Deus. É o homem que é discreto, que anda na sua vida com dignidade, que cumpre as suas tarefas e que muitas vezes é alijado pelos demais. Não, mas ele está falando de Jesus. Ora, Jesus veio para redimir o pecado da gente. Ele veio para que a gente, para lavar, para que o nosso pecado seja lavado no sangue dele. Essa é a ideia da religião tradicional. Cordeiro que se imolou para aliviar os nossos pecados. Mas é isso que a gente vê no Espiritismo, é isso que a gente aprende quando a gente lê os Evangelhos. Não é. Então é claro que se a gente for pegar Jesus como um exemplo de homem de bem, ele se encaixa aqui, né? Mas se encaixa aqui qualquer homem de bem. Se você pegar isso aqui e ler pensando no Chico Xavier, não encaixa também? Se você pegar isso aqui e ler pensando na Madre Teresa, não encaixa também? Todo homem de bem que vier cumprir sua tarefa está sujeito a isso. Então não tem uma profecia explícita que diz assim, vai vir desse jeito, daquele jeito. Não. As profecias dizem, e ele vai se chamar Emanuel. Jesus chamava Jesus. Não vai chamar Emanuel. Maria não sabia? O profeta errou? Como é que funciona isso? Nasceu de uma jovem. Ou como esse jovem pode ser virgem. Então vamos botar que ele nasceu de uma virgem. A gente começa a deturpar tudo isso. O judeu vai olhar essas coisas que a gente está falando e vai pensar assim, meu Deus, que loucura. Jesus é um grande sábio. Jesus é um grande homem. Talvez até um profeta. Mas ele não é o Messias. Porque não é o Messias que nós... Não é esse o Messias que nós estamos preocupando. Não é com ele que nós estamos atentos. Entende? Tanto é assim que há uma dúvida muito interessante entre Jesus e Barrabás. Os dois foram presos sobre a mesma alegação de incitar a revolta. Os dois foram presos sobre a mesma sentença. Barrabás tinha muito mais o perfil do agitador do que Jesus. E o que o povo faz? Solta Barrabás.
Entende? Isso para o povo judeu. E para o povo gentio? Você falava com eles assim: Messias chegou. Quem? O Messias. Não conheço. Aquele que vai vir para ser o nosso líder. Líder de quê? Não fazia o menor sentido para a cultura helênica falar de Messias. Nada. Eles não tinham ideia do que estava se tratando. E isso vai repercutir de uma forma interessante. Porque Paulo vai elaborar 2 linhas de pregação e conversão diferentes. Para os judeus ele vai dizer que Jesus é o Messias e vai tentar explicar isso dizendo que toda aquela lei do Antigo Testamento valia até Jesus. Quando ele veio, ele mudou tudo e apresentou uma nova lei. Isso ele vai pregar para os judeus. E para os não judeus, ele vai dizer que Jesus é o intermediário. Jesus é quase um semideus. Ele não vai dizer isso, porque ele é judeu, o judeu não acreditava nessa coisa de semideus, né? Mas Jesus é o intermediário, é aquele que veio e se entregou em martírio por nós. Entre os judeus, a pregação de Paulo tem efeito bem pequeno. Mas entre os gentios, talvez nem ele esperasse que fosse dar tão certo quanto deu. Tão certo quanto deu. Nós só somos cristãos hoje por conta de Paulo. Quem sistematizou o pensamento cristão foi Paulo. Ele foi a máquina. Ele não tinha tempo ruim. Vocês vão me perguntar, mas os apóstolos, os contemporâneos de Jesus, acreditavam que ele era o Messias? É a pergunta, né? Agora você lendo o livro, Vinícius, você diz que não é. Mas eles acreditavam? Ele justifica o tempo inteiro. É, o evangelho é atribuído a Mateus. As pessoas estavam em volta. Será que elas pensavam? Olha, Jesus teve várias ocasiões para poder dizer que ele era o mestre. Que ele era o mestre não, que ele era o Messias. E ele não disse da boca dele nenhuma vez. Todas as vezes que ele é colocado como Messias, é uma inferência feita pelos outros. E ele é bem evasivo com isso. Perguntam para ele. O João Batista manda os discípulos perguntarem se ele era o Messias que haveria de vir. E Jesus responde assim: não percebe que os cegos veem, que os coxos andam e que a obra de Deus se realiza? Não diz que é o Messias. Ele podia dizer: sou eu. Você não está vendo? Sou eu. Dava um tapinha assim, high five. Pá, sou eu. Ele não diz da boca dele em nenhum momento. Não, mas ele dizer isso é a mesma coisa que ele falar que sou. Ou não, porque o Messias não era esperado como alguém que fosse curar doente. Aí que está o ponto. A gente vê o Messias de uma forma mais aberta do que ele. Mas por que isso pega? Vocês já pararam para pensar por que Jesus é condenado? Qual que é a condenação de Jesus? Por que ele é condenado? Por que ele é preso? Paterna. Baderna, ele não fez, né? Mas ele é condenado. Ele é condenado por um crime político de subversão da ordem. Por que ele era acusado de subversivo? Porque ele fazia algumas afirmativas que eram profundamente subversivas. Primeiro, filho do homem, que é uma coisa inadmissível para os judeus. Como é que ele vai dizer que ele é filho de Deus? Outra coisa, os sacerdotes dizem que ele falava que era rei dos judeus. Os sacerdotes dizem que ele falava que era rei dos judeus e que ele questionava a autoridade romana. Ele não faz nada disso. Pelo contrário, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é uma resposta que o judeu nunca ia querer ouvir, porque ele ficava muito indignado, tem que pagar imposto para Roma. Quando ele é condenado assim, vocês imaginam, várias pessoas que estavam em volta e que nem estavam dando atenção para ele, ouvem falar que um homem está sendo condenado sob uma comoção popular enorme, acusado de ser agitador, rei dos judeus, subversivo e questionador da autoridade romana. Quem que encaixa nesse padrão? O Messias.
Então a acusação da condenação de Jesus como subversivo é tudo que o povo esperava do Messias, que era alguém que ia libertá-los. Só que Pilatos não tinha muita certeza de condenar Jesus por isso. Paulo Estevão deixa isso muito claro, né? Paulo Estevão não, perdão. Há 2000 anos. A esposa do Pilatos vai falar com ele: não condena esse homem. Tive um sonho ruim, vai dar problema para nós. Ele não é normal. Não condena ele. Solta ele, não faz isso. E Pilatos, quando conversa com ele, pensa assim: que eu vou condenar esse rapaz? Nem um pouco agressivo, se portando de forma muito dócil, muito delicada, bastante lúcido, respondendo às perguntas de Pilatos. Olha a forma que Jesus responde. A sagacidade do Espírito é coisa para a gente aprender. Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Vim para dar testemunho da verdade, mas o meu reino não é desse mundo. Porque se ele fosse, os meus prepostos não deixariam que isso acontecesse. Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Ele não responde Pilatos. Então, ele é uma figura que foge aos padrões do que está acontecendo. É muito parecido, é claro que salvo proporções estratosféricas, e ele vai me dar autorização para falar isso, com a figura do Ivon. O Ivon se casou pela primeira vez, nosso benfeitor, com uma moça que ele conheceu em Magé, no Rio de Janeiro. Ele foi a Magé fazer palestra e foi preso por praticar espiritismo. Foi mandado para a cadeia. Lá na cadeia, o delegado foi conhecer quem que era o tal, o homem agitador lá. Conheceu o Ivon, que de agitador não tinha nada. No fim daquela noite, o delegado tirou ele da cadeia e levou para casa para jantar. Quando o Ivon foi embora, já estava casado. Com a filha dele. Né? Então, por que esse homem está preso? Ele não é esse perfil. Ele é outra coisa. Mas quem via de fora, não via assim. Pilatos, ele era governador, algo como governador, mas o César era Tibério César. E o Tibério teve um traço muito característico na sua gestão. Ele morria de medo de conspirações. Por que Pilatos tem que condenar Jesus? Porque se chega a César que havia um conspirador judeu que não tinha sido punido... Exato. Então, vocês imaginem, começa a se contar a história de que um tal Jesus foi acusado e condenado sobre todos os traços de conduta que se esperava de um libertador político. Embora Jesus por si mesmo quase nunca tenha falado de política, ou de questões políticas, ou tenha falado de uma liberdade humana para essas pessoas. Ele falou sim da liberdade interna. Então é bem provável que as pessoas tenham ouvido isso, e alguns dos seus seguidores mesmo, atordoados pelo momento, tenham pensado: poxa, acho que ele era o Messias, só que não deu tempo para ele se manifestar, porque os sacerdotes impediram. Mas de fato foi usada o aparato como se ele fosse o Messias para ser punido por uma coisa que ele foi, né? Os sacerdotes dizem isso. Você não é o poderoso? Desce daí. Desce da cruz, você não tem poder? Porque eles também esperavam um Messias que fosse um Messias externo, poderoso. Eles não entendem o que está acontecendo, né? Então, se a gente for mergulhar, a gente pode dizer que Jesus é um Messias, sim, mas no sentido de homem sagrado. Jesus é um Messias, é um avatar, se a gente for usar uma expressão de outra cultura, é um iluminado, se a gente for usar um Buda, uma expressão de outra cultura. Jesus é um espírito puro no linguajar do Espiritismo. Então, há uma coisa que pode parecer que no cotidiano das nossas atividades dentro da casa espírita ou dos nossos estudos não faz a menor diferença, mas faz. Porque quando eu quero dizer que esse Jesus foi o Messias lá do Antigo Testamento,
Eu ponho uma mochila nas costas dele que pesa 300 quilos. Porque ele tem que carregar todo um passado que não é dele. Ele foi um reformador social, ele foi um reformador religioso, ele foi um reformador ético, ele foi uma alma incomum, mas como espírito puro, ele tem uma característica que é só dos espíritos puros. E aqui é a cereja do bolo que o Espiritismo é a chave que o Espiritismo dá e abre a porta. Quando a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos a definição de espírito puro, está lá no item 112. Está escrito bem assim: caracteres gerais dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Todos os espíritos puros que vieram à Terra, eles estão totalmente desligados das influências materiais. Eles vão lidar com as conjunturas momentâneas como ferramenta. Você precisa fazer um serviço, usa aquela ferramenta. Mas nunca, como nós, as condições materiais, e aqui a gente inclui cultura, sociedade, nunca essas coisas vão subjugar o espírito puro. Então, assim como alguns outros, Jesus foi sempre e vai ser sempre, para que seja Jesus, supra-religioso. Ele está acima de qualquer definição religiosa que a gente der para ele. Mas quando a gente fala isento de qualquer influência da matéria, eu penso que não tem a ver com Jesus não ter sentido dor, fome, pois se ele estava no corpo, o corpo devia infligir algum tipo de, como todo mundo, né? Porque as pessoas, eu ouço sempre às vezes numa conversa e tudo, as pessoas sempre acharem que o fato de não ser submetido, né, não ter essa identificação com a matéria, ele também não sofria nada que a matéria permitia causar. Certíssimo. Ele sofria de um modo diferente. Por exemplo, se a gente está com fome, a gente começa a ficar irritado. Aí a gente irritado acaba brigando com alguém. E a gente vai fazendo um efeito em cascata porque estava com fome. Jesus sentia fome? Sim. Brigava com os outros por isso? É bem provável que não. Né? Se ele não sentiu dor, tudo foi um teatro. Se tudo foi um teatro, por que a gente vai seguir só um artista? Alguém que estava dramatizando, um ator. Faz o menor sentido. É claro que ele teve as influências da matéria no sentido da própria humanidade, né? No entanto, ele não sofria o jugo da matéria. A matéria não o dominava. E feito esse esclarecimento da matéria física, que é a menos importante, só que a gente não percebe, a gente tem que observar que por trás da nossa matéria física existe uma série de construções que são materiais, mas estão no campo do pensamento, da forma de ver o mundo, da forma de se relacionar com as pessoas, da forma de se relacionar com as coisas, até com as ideias religiosas e com Deus. Esse arcabouço todo simbólico, vamos dizer assim, é o que os espíritos puros usam só circunstancialmente. Se Jesus tivesse nascido em outro lugar, ele usaria outro arquivo, mas estaria fazendo a mesma coisa. O nosso desafio é que nós temos 2000 anos de uma história pasteurizada na nossa cabeça de Jesus. E aí a gente tem tanta insegurança de saber, primeiro, quais são os ensinamentos dele. Segundo, de saber se a gente vai conseguir seguir esses ensinamentos. E terceiro, a gente tem muita insegurança se essa coisa toda é de verdade. E para que a gente siga o caminho até o fim, a gente precisa de uma justificativa bem diferente, né? Então daí não basta que Jesus tenha sido um homem simples. Não basta que ele tenha nascido, sei lá, aqui no bairro Marilândia. Não basta que ele seja
que ele tenha sido um pedreiro ou um carpinteiro. Não pode ser só isso. Porque o que é que um pedreiro ia me ensinar que eu não saiba? Então, eu acho que essa questão da humanidade de Jesus é que incomoda a gente, né? O fato dele ter sido um homem Eu falei isso da matéria porque eu acho que isso humaniza o Cristo, sabe? E é isso que eu acho que a gente tem dificuldade de pensar. Como que um homem que era igual a mim, entre aspas, que sentiu dor, que sentia fome, que ele não... Vocês estão me entendendo? Ele não era subjugado pela matéria, ele não se identificava com a matéria, mas ele sofria de uma forma diferente, todas as porque a matéria permitia, sim, né? E isso humaniza Jesus. E o fato de se humanizar Jesus, em vez de aproximar, afasta. E, na verdade, eu só faria um adendo no que você falou. Você disse assim, ele que era um homem como eu, entre aspas, sem aspas. Ele era um homem como nós. Ele precisa ser para que toda a construção do pensamento espírita faça sentido. Se ele for diferente, tudo é uma invenção. Por que eu vou seguir alguém que é inalcançável, ou que é tão diferente, ou que já começou nessa vida sem passar pelas dificuldades que a gente passa? Jesus chora quando Lázaro desencarna. Jesus teme no Horto das Oliveiras. Jesus certamente sentiu as dores da crucificação. Então, para quê, né? Quando nós começamos esse estudo, na divulgação que fizemos, estava escrito no cartaz assim, um estudo a respeito do homem Jesus e dos seus ensinos capazes de levar a humanidade à liberdade espiritual. Dar esse passo que nós estamos tentando dar não é simples, porque a gente emoldurou ele com muita paranormalidade. E isso faz, em última instância, com que você, com que eu, não nos sintamos responsáveis por fazer o que ele fez. Como que se resolve isso? A gente criou algumas obrigações sociais. Você trabalha porque você tem que pagar suas contas. Você vai no médico porque você tem que estar bem de saúde. Você vai numa festa de formatura porque você tem que manter seu vínculo familiar. Você vai na atividade religiosa porque você precisa fazer uma poupança. Porque caso isso seja verdade, você não vai chegar do outro lado de mão abanando. A gente ainda não conseguiu dar o salto de que todos os ensinos de Jesus, todos eles, são para que a gente entre no reino espiritual, no reino dos céus, que ele não se cansa de dizer que está entre os homens, portanto é algo que está aqui e que pode ser acessado agora por nós, e que esses ensinamentos não têm a ver apenas com um destino maravilhoso. Eles até falam de um futuro muito bom, mas eles são todos baseados no concreto, no agora. Se você tirar todas os penduricalhos religiosos, culturais, todos os penduricalhos que são externos, exteriores na fala dele, nos ensinos dele, o que sobra? Uma maravilhosa regra de conduta para todos os indivíduos. E a gente não vê ele assim. A gente quer se apossar de um Jesus que seja diferente. Porque aí quando eu tiver uma experiência com ele, a minha experiência vai ser diferente e naturalmente eu vou estar também diferente dos meus outros irmãos. Aí por isso que não há progresso tão visível para nós. É recorrente as pessoas perguntarem nos estudos, até aqui na sexta-feira ou quando a gente viaja, a gente já sabe tanto, por que a gente não consegue fazer?
Primeiro, há dúvida se a gente sabe. E segundo, ainda que saiba, a gente não consegue fazer porque a gente quer fazer algo que nem Jesus fez. Sobrenatural. A gente quer fazer algo desumano, não humano. Então não tem como ser feito. Não tem. Ao invés da gente botar o pé no chão e falar assim, quais são os ensinos de Jesus? Eu vou tomar um tempo da minha vida e eu vou meditar profundamente sobre o Sermão do Monte. Vou pegar cada uma das assertivas de Jesus e vou tentar mergulhar nela, entender como acontece aquilo na vida que eu levo, como eu vejo aquilo no mundo à minha volta. Vou trazer isso lá para o meu trabalho, vou trazer isso para a minha casa, vou trazer isso para cada minuto. Eu vou contemplar isso no ônibus enquanto tem alguém ouvindo vral do meu lado. Né? Isso faz o processo ser concreto. Isso é a instalação do reino. Agora, entre nós. Né? E é tão bonito que os discípulos perguntam para Jesus assim, nós devíamos jejuar? Nós devíamos fazer essas disciplinas para alcançar mais rápido o reino? E ele diz assim, por que vocês vão jejuar agora? O noivo está entre vocês. Não tem que jejuar. Tem que viver. Depois que eu for embora, aí vocês vão jejuar, mas agora nós temos que viver. E eu acho que eu falei isso semana passada, eu tenho falado várias vezes, o que falta no mundo, para o mundo se iluminar, é amor. Mas, tanto quanto ou mais, falta interpretação de texto também. A gente tem um profundo problema de interpretar texto. Não consegue fazer essas interpretações. E aí, às vezes a gente fala as coisas e as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que você quis dizer com isso que você falou? Exatamente isso que eu falei. Mas não pode ser. Tem algo a mais. Não, não tem algo a mais. Essa forma que a gente está começando a ver de Jesus é o modo como eu tento ver Ele todos os dias. É a forma como Ele participa da minha prática. É a forma como Ele se encaixa no mundo concreto. É assim que eu tento olhar para esse homem Jesus. É simples. Não tem nada mais complicado. O que nós vamos fazer ao longo dos estudos é tentar tirar esses enxertos antigos. Uma interpretação ou outra que venha do Antigo Testamento é útil? Claro que é. Mas vamos concentrar nas práticas objetivas. Porque Jesus é supra-religioso. Ele não é nem patrimônio nosso. Assim como Buda não é, assim como Krishna não é, assim como Padmasambhava não é, assim como outros avatares aí que nós nem sabemos o nome, não são patrimônio nosso. Porque só são avatares, porque são puros. E só são puros porque estão acima dessas prisões. Aí vocês vão perguntar, Vinícius, mas dizendo isso tudo que você falou, Jesus ainda é o espírito mais evoluído que passou sobre a Terra, não é isso que você está dizendo? Não. Porque na perfeição não há diferença. Qualquer espírito que se tornar espírito puro, é puro. Mas por que é então que lá na questão do Livro dos Espíritos, Kardec anota que o modelo mais perfeito que a gente tem era Jesus? Porque problema da interpretação de texto. Era o modelo mais perfeito que a gente tem. Se na hora lá dos espíritos responderem, eles dissessem assim, vide Washington. Quem que é Washington? A gente não conhece. Se desse um nome lá do Gabão na África, quem conheceria esse nome? Qual que é o modelo mais puro que a gente tem? Jesus. Né? Clayton. Não, Jesus.
Mas você está dizendo então que outros espíritos são maiores do que ele? Também não. Estou dizendo que na pureza todos os espíritos são iguais. Então, se lá no centro da comunidade judaica existe alguém que é considerado iluminado, e se ele tem todos os traços de um espírito puro, que não sou eu que estou definindo, são os próprios espíritos, ele está no mesmo patamar que o nosso Cristo. E, gente, está tudo bem. Para a gente ganhar, o outro não precisa perder, né? Isso é algo que dá muito conforto. Porque aí você abre o seu coração para conversar com um budista, para conversar com um bandista, para conversar... Bem que um bandista vai pender para o nosso lado também, né? Para conversar com um candomblessista, para conversar com um hindu, com a turma toda. E se ele disser assim, não, o grande avatar é Krishna. Você fala, opa, pode ser que o grande avatar que estava ali pertinho de vocês foi Krishna. O nosso é o Cleito. Sem o menor problema. E o do nosso ocidente, Jesus. Nós chegamos no final do estudo. Entenda então só que nesse finalzinho nós não estamos em hipótese nenhuma desmerecendo a figura de Jesus. Não é isso. Mas nós temos que olhar na perspectiva do todo. Existe muito risco da gente sufocar o ensinamento de Jesus querendo dar para ele a forma que a gente gosta e não vendo, que ele fez quebrar todas as formas. Curava no sábado, comia de mão suja, tocava em mulher que tinha hemorragia, andava com mulheres. Jesus era o pervertido da época. O povo olhava para ele e falava, não é possível que vocês estão seguindo esse homem. A mulher ali do lado dele, mas ela era pecadora. E ele não está nem aí. O judeu tinha ódio do coletor de impostos. Porque a tributação ela não era feita para o judeu, ela era feita para o romano. Como que acontecia? O romano o judeu comprava de Roma o direito de cobrar imposto. Então ele fazia igual se fosse ele arrendava, né? Ele comprava de Roma e depois ele cobrava o imposto que ele queria para ter o ganho dele. Não era ainda a lógica capitalista que a gente tem hoje, mas havia a lógica do ganho. Só que se o cidadão não pagasse, ele tinha o auxílio da força romana militar que constrangeria o povo a pagar. Então o judeu detestava o publicano, detestava o cobrador de impostos, porque acreditava que ele era um traidor da nação judaica. Então, não queriam contato, eles eram perseguidos, agredidos, maltratados. Jesus escolhe um publicano para andar com ele. Mateus era publicano. E quando, no meio da multidão, aquela confusão de gente, ele vê um homem trepado na árvore, que era cobrador de impostos, reconhecido. Jesus, no meio de todo mundo, disse assim, desce, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Vocês acham que ele estava preocupado em manter alguma tradição? Ele estava preocupado em cumprir com o que aquela comunidade estava pensando em senso comum? Não. Ele veio para dar o cumprimento da lei no sentido de criar uma aliança direta mesmo da alma com Deus. Mas essas formalidades todas, ele não estava nem aí. E ele não era manso como a gente gosta de pensar, que a nossa mansidão ela é tipo uma samambaia, né? Ou alguém que não tem personalidade. Quando falam para ele, você não sabe que não pode curar no sábado? Ele dá uma resposta mal criada. Ele diz assim, se o seu cavalo cair num buraco no sábado, você não vai tirar? Por que eu não posso curar então? Então esse Jesus é um grande ser que dançava com a vida, ensinava para nós muita coisa. Que bom que os ensinamentos dele chegaram até hoje. Tomara que a gente não estrague tudo. Tudo bem? Hoje foi um pouco além da conta, mas a gente também começou a atrasar.
Vamos fazer nossa prece? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Abençoe essa casa, abençoe os amigos presentes, aqueles que não puderam estar conosco, e ajuda-nos a perceber a meiga presença da sua ofuscante vibração em cada dia, em cada momento, em cada pensamento que perpassa a nossa cabeça. Agradecidos e reverentes, encerramos a reunião de mais uma quarta-feira. Que assim seja.